Então tá gravando. Os caras tão em cima aí pra resolver, né? É o que? CPFL, tá vendo, Luiz? O que é? Aí no caso, a operadora de energia aí na região é CPFL ou é outra coisa? Hoje em dia esse negócio de ficar offline é meio difícil, né, cara? Ficar sem eletricidade, sem internet. Hoje em dia é uma coisa complicada. Exatamente, porque o pessoal já está acostumado, né? Igual empresas. Vamos pegar uma empresa. O cara sabe que para a operação dele funcionar ele precisa de internet. Só que mesmo assim muitos deles não quer ter uma redundância, né? Aí fica sem internet e reclama. Aí usa aqueles links de casa. Ainda quer que você tenha alguma coisa boa lá. E paga uma mixaria. Tem muito caso nesse cenário, tem, né? Exatamente. Hoje as crianças já têm essa cultura, né? Brincadeira só no celular. É aquele negócio, né? Não é bom, né? Só que aí você prefere ter as crianças na sua visão, mexer, brincando no celular, do que na rua, fora da sua visão, né? Você acaba tendo essa mentalidade, infelizmente, né? Outro dia eu tava comentando com o pessoal, né? Cara, nunca mais vai ter aquela brincadeira de tazo na rua, né? Nós ia pra rua, bater tazo, todo mundo lá, brigava. Isso aí acho que nunca mais vai ter. Aí você falar para as crianças de hoje em dia que é um tazo, ninguém conhece. Que no caso eu tá com a rede desativada, que ontem nós demos um down nela. If config. Ah, e tazo é aquela figurinha que vinha dentro de chips, cara. Ô louco, você nunca viu isso? Faz um tempo, né? Agora lembrou, né? Olha, faz quanto tempo que você não vê isso na rua, né? Não vê mais, cara. Eu lembro que nós brincava, colecionava, fazia um regaço, cara. É, então. Bolinha de gude. Essas coisas hoje em dia tá muito raro, né? Acho que aqui eu tô sem a rede, né? Deixa eu espetar o cabo que eu tirei ontem. Então, tá vendo? Que hoje em dia você prefere prender a criança dentro de casa do que deixar brincando na rua, né? Infelizmente. Errei, é 222. Bom, pessoal, hoje vamos ver aí um cara que é muito importante em sistemas Linux, né? Que é o agendador de tarefas que nós temos aqui. Verdade, né? Eu pus para gravar? Tá gravando sim. Ah, esqueci de compartilhar a tela, né? Agora eu tô compartilhando a tela, tá gravando. Agora sim, né? Pequeno detalhe, né? Compartilha a tela aí pra gente, pô. Beleza. Então, pessoal, hoje vamos conhecer aqui, vamos entender, né, o funcionamento aí
do agendador de tarefas que nós temos aqui nos sistemas Linux, tá? Aqui no Windows a gente tem lá o próprio carinha aqui, né? Que a gente utiliza aí para agendar a execução de script, algo do tipo, né? Isso aqui no caso do Windows, né? E a gente tem uma ferramenta semelhante a essa, né? Dentro dos sistemas Linux. Nós temos aqui, duas ferramentas aqui que eu creio que são as mais utilizadas aí, né? É o crontab, certo? Ele é um agendador de tarefas. Que no caso, o crontab, a gente usaria ele para agendas, execuções repetitivas, né? Ou seja, eu tenho uma rotina de backup que vai executar todo dia. Seria uma tarefa aí repetitiva, né? E a gente tem um outro cara também, que é o AT. Ele já é um agendador de tarefas, tá? Só que para execuções não repetitivas. Por quê, né? Vamos pensar o seguinte. Pô, hoje eu preciso fazer um reboot na minha máquina às 22 horas. Certo? Se eu crio a rotina no Chrome, eu vou ter que fazer uma amarração muito grande, né? Ou eu vou jogar uma condição lá para ele executar. Certo? Então ele não vai executar somente uma vez, né? O próximo dia que existir naquela regra que a gente vai conhecer, né? A estrutura dele, pode executar, né? Ou se não o AT. A diferença dele para o AT. O AT eu jogo lá. Pô, você vai hoje às 22 horas, você vai executar essa tarefa. Beleza, ele executou essa tarefa, não tem mais tarefa nenhuma para ele executar, né? Diferente do Chrome. O Chrome a gente põe a rotina, põe a hora que a gente quer que executa, né? E ele fica salvo essa rotina lá para executar sempre que bater aquele determinada hora, dia, mês ou dia da semana, né? O crontab, vamos ver primeiramente o crontab. O crontab, pessoal, ele tem o etc crontab, certo? É o arquivo principal de conf de sistema. No caso, no crontab, a gente separa dois tipos de configurações, né? Para usuário e para sistema, certo? O arquivo etc crontab, ele é conf de sistema, certo? E o diretório que armazena conf do usuário, de regra, né? Vai ser o var log varspool cron. Então, ou seja, se você criar uma rotina para um usuário, exemplo, João, ele vai criar o arquivo com as tarefas dentro desse diretório, tá? E esse aqui é o arquivo de configuração do cron do sistema. Além disso, vai ter o diretório de conf também, que é o /etc cron.d, certo? Onde a gente também joga confs de sistemas, certo? E a gente tem também dois arquivos de controle, /etc cron.deny e /etc cron.allow. Esses dois arquivos aqui, eles servem para a gente controlar quem vai poder criar uma rotina no cron, tá? Então, se eu coloco o usuário aqui dentro, ele não vai conseguir criar nenhuma rotina no cron para ser executada. Ou seja, é esse controle que ele faz. O usuário pode ou não criar uma rotina. Por padrão, é liberado, tá? No entanto, que esse arquivo aqui, ó, ele costuma não existir. Se ele não existe, tá todo mundo liberado. E se você quiser negar, você adiciona o nome do usuário aqui dentro. Certo? Agora, se você criar esse arquivo aqui, você vai ter que especificar quem que é liberado a executar, a criar, né, uma rotina aí. Vamos dar uma olhada nele. A gente tem aqui, ó, o cron
cron tab, né? O que a gente tem de parâmetro do cron tab, pessoal? A gente tem aqui, ó, user "-e" de editar a regra, né? "-L" para listar, "-R" para deletar o cron de um usuário, ou seja, o cara tem um arquivo lá que tem 20 tarefas, né? Se ele jogar o R, ele vai excluir esse arquivo com as tarefas que ele tem, né? Acho que são essas as opções aí. Aí a gente tem o arquivo cron tab, né? Aqui eu tô no CentOS, porque o CentOS ele é bonitinho assim, ó. Ele tem esse arquivo do cron bonitinho, até legal pra gente entender, ó. Opa, cron tab, tá? Esse cara aqui, pessoal, ele é de sistema, né? E dentro dele ele tem aqui um exemplo legal que a gente pode até utilizar, certo? Que ou seja, aqui ele está falando um exemplo para você definir um job, tá? Esse arquivo aqui, essa estrutura é dentro desse arquivo, tá? Mas se a gente for criar uma rotina de usuário, a estrutura é parecida, né? A única coisa que não vai ter é o username. Vamos criar então uma estrutura de usuário. Eu vou logar, pessoal, como um usuário comum. Beleza, então aqui, ó, sou um usuário comum, certo? Eu sei que eu tenho aqui, ó, cron tab, certo? Como que eu crio um agendamento, né? Cron tab "-E", certo? Ou seja, aqui, ó, pode ver que ele abriu um arquivinho para eu criar uma rotina. Eu vou copiar, ó, esse exemplo aqui, ó, para dentro do meu arquivo, até para a gente poder utilizar ele aqui. Que no caso, eu vou apagar esse username, porque no caso, quando é de usuário, pessoal, eu não especifico usuário, tá? Que no caso eu não preciso falar, é o usuário tal que vai executar o comando, tá? Aqui no caso, eu só sigo essa sequência aqui, ó. A estrutura dele é minuto, hora, dia da semana, não, minto, dia do mês, né? O mês e o dia da semana, certo? Aí aqui no caso, a gente tem Sunday, que é domingo, né? Que é equivalente a 0 ou 7, representado por número, né? Ou senão eu posso especificar as 3 primeiras letras do dia da semana, né? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Ou senão, enumeração, né? E depois eu especifico qual que é a linha de comando, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar um script, ó. Script.sh. Vamos colocar aqui /bin /bash. Então vamos criar aqui, ó. Ele vai dar um eco. Vou encapsular o date e vou incrementar dentro de artmp/script.log. Então, ou seja, toda vez que ele executar, ele vai dar um eco. Eu vou colocar aqui para ele separar. Script. Então aqui, ó, um script simples, né? Ou seja, joga para mim a data atual dentro desse arquivo e ele vai acrescentar só aqui um separador para a gente poder diferenciar, né? E sempre incrementando dentro do arquivo para a gente poder ver esse cara, tá? Então eu vou salvar, tá? Eu vou até diminuir minha tela aqui para a gente conseguir, depois que a gente configurar a rotina, para a gente ver ele executando. Então eu vou voltar lá, cron tab "-E", certo? Aqui dentro, pessoal, é a mesma coisa de eu estar num Vim, tá? A edição do arquivo é texto, né? Padrãozão, beleza? Então vamos lá, pessoal. Agora ó, é 21h15, certo? Vamos criar uma rotina para ele executar às 21h17, vai. Que no caso, então, ó, minuto vai ser 17, certo? Hora
21, dia da semana, dia do mês, né? Que no caso, pessoal, eu posso especificar um dia específico, eu posso especificar vários utilizando vírgula, né? Ou se não, o asterisco é todo dia do mês, tá? Então, ou seja, o asterisco tanto para hora, mês, dia, ele vai especificar tudo, tá? Qualquer dia do mês aqui no caso. Dia do mês, beleza. Agora, qual que é o mês que eu quero? Eu posso colocar de 1 a 12, ou se não também especificar o início aí dos meses. Mas aqui eu vou colocar tudo, certo? Dia da semana. Eu também posso especificar 0, 1, 2, 3, ou se não eu especifico o nome, eu quero Sunday, Monday, Tuesday, certo? Ou se não, tudo, beleza? E qual que é o comando? Deixa eu pegar aqui a linha de comando, né? Acho que eu não dei. O que ele deu ali? Tá. Acho que ele está falando para mim que está faltando a linha de execução, hein? Yes. O X. No. Isso aí, acho que ele deu ali porque eu não finalizei, né? Mas aqui, ó, deixa eu dar permissão de execução para esse cara, né? Que eu não dei. Script. Beleza, eu vou executar ele agora, ó. Tail-F barra var não, né? tmp script. Não criou? Cat script. tmp script. ch-x script. Mas será que não está escrevendo aqui? Cadê? Cadê? Ou eu tô no servidor errado? 105. Aí tá trolando mesmo, hein? Vendo o servidor errado, cara. Isso aqui, ó. Aí não vai existir arquivo nunca, né? Então tail-f barra tmp script log, né? Então eu vou ficar escutando esse cara, ó. Então aqui, ó, executei manual, né? Então a linha de comando, sempre que eu colocar o cara que vai executar, pessoal, eu coloco o diretório na íntegra, tá? Então é esse cara aqui que eu vou jogar na minha regra. Então cron tab -z, tô aqui. No caso ele até tirou o que eu adicionei, porque faltou uma linha, né? Mas vamos colocar lá, ó. Então vamos colocar 20, a hora 21, todo dia do mês, todo dia da semana e a linha de comando. Então, ou seja, aqui no caso a gente está criando uma rotina para o usuário Jones. Então eu salvei aqui, ó. Pode ver que ele já até falou para mim que iniciou. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler. É var spu-cron. Acho que eu não vou ter permissão, né? ls. Isso menos. Então aqui, ó. Se eu dar um ls dentro de var spu-cron, pode ver que ele criou um arquivo com o nome do usuário. Se a gente dá um cat nesse cara, o que ele tem aqui? O arquivo que a gente criou, né? Que no caso o comentário. Beleza? E aqui a rotina. Vai executar 20 minutos, 21 hora, certo? Qualquer dia do mês, qualquer mês, né? De 1 a 12, né? E qualquer dia da semana, segunda, terça, quarta e quinta, né? Então isso aqui seria uma estrutura de backup diário, né? Uma certa hora e uma certo minuto, né? E todos os dias. Então aqui, ó, executou, ó, 21 e 20. Então, seja, um agendamento. A gente poderia colocar aqui, ó, vai executar somente no dia
17, no dia 18. Tá? Mas aí é aquela questão, diferença do AT, né, pessoal? Se a gente amarra aqui, ó, vou colocar dia 17. Então, seja, no dia 17 do mês que vem, vai executar também. Então, seja, ele é uma estrutura que ele vai criar um agendamento, né? E ele vai ser executado sempre, certo? Ou seja, toda vez que bater essa sintaxe aqui, de minuto, hora, dia do mês, dia, mês, né? E dia da semana, ele vai executar. Então, 22 aqui ele vai executar novamente. Aí a gente tem aqui então, ó, crontab-l, voltei aqui no usuário comum, né? Então, crontab-l, o que ele vai fazer? Ele vai listar para mim um arquivo, o meu arquivo no caso, né? Eu estou como esse usuário comum, crontab-l vai mostrar para mim o meu arquivo, tá? Agora, se eu estou como root, como que eu vejo o arquivo desse usuário, né? Crontab -u usuário -l. Ele mostrou para mim os conf desse usuário X, certo? Se eu mando sem especificar o usuário, quando eu sou root, pessoal, ele vai mostrar o do próprio root. E ele falou aqui, ó, o root não tem arquivo de cron configurado, certo? Então, seja, eu tenho que especificar qual que é o usuário, né? E a gente tem também o arquivo de log do cron. tail-f /var log cron. A gente tem lá, ó. A gente tem aqui, ó, pode até ver, ó, crontab, ó. O usuário editou o arquivo para ele, finalizou, editou de novo, reescreveu, editou novamente. Aí o serviço do cron carregou o arquivo que ele editou. Aí quando foi às 21h20, ó, ele executou o arquivo, o script que ele criou na lista, né? Aí ele mostrou aqui, ó, o usuário listou os conf dele, o root listou os conf dele e o root listou do próprio root. Então, ou seja, aqui ele vai caguetar para a gente se tem alguma coisa errada. Às vezes pode ocorrer que tem alguma coisa errada no comando que você colocou, certo? Aí ele não consegui executar, ele vai gritar para você, certo? E aqui, ó, vamos dar um crontab menos para eu editar o do usuário Jones, né? -e, -u, né? Que eu tô como root, -e. Vou editar esse cara aqui como root, né? Aqui também a gente pode colocar o seguinte, pessoal. A gente tem a opção, a gente sabe que o asterisco é qualquer minuto, né? Então, seja, se eu coloco aqui nesse formato 21 e qualquer coisa, ele vai executar. Ou seja, vai executar de minuto a minuto, né? Ou se não, eu tenho um script que ele tem que executar a cada 5 minutos. Como que eu faço, né? Asterisco /5. Ou seja, aqui no caso, vamos colocar /2, ele vai executar a cada 2 minutos. Certo? Ou se não, também eu posso usar isso aqui para executar a cada 2 horas, certo? Ou a cada 2 dias, beleza? Ou a cada 2 meses, ou a cada 2 dias da semana. Aí vai da forma que você quer tratar, né? E a rotina, né? Vamos ver se ele vai executar aqui, ó. Vamos ficar de olho no log. Exatamente, você pode usar ali, ó, no caso da hora, né? A cada 2 horas, certo? De dia, vamos dar uma olhada lá. De dia, a cada 2 dias, é que aqui, aí vai pegar aqui, né?
do mês. Como que ele vai reagir em mês? Se eu coloco asterisco barra 2, eu não sei se ele vai pular de 2 em 2. Essa é uma rotina que eu nunca usei. Certo? Ou se não, pode colocar, né? 2, 4, 6. Mas eu creio que se colocar a barra 2, ele vai executar. Isso é uma coisa que também eu nunca cheguei a utilizar. Mas de minuto e hora é uma coisa que a gente utiliza bastante. Certo? Hora e minuto a gente utiliza muito, né? E aqui, ó, é rotina de tudo que você utiliza, né? Ah, eu tenho, sei lá, eu tenho uma rotina para disparar um e-mail coletando tal informação do servidor, certo? Ou se não, tem software house, né? Desenvolvedores de RP que o pessoal utiliza como Linux para rodar o sistema. Os caras não têm um sistema bem feito, né? Bem feito, ou seja, eu acho que o sistema deveria ter lá o agendador de tarefas do próprio sistema, né? Mas os caras costumam utilizar o Chrome para configurar essas rotinas. Seja ela para gerar um relatório, seja ela para disparar esse relatório, o pessoal utiliza o Chrome para fazer esse trabalho, certo? Fazer backup, relatório, aí um acerto de alguma coisa, a gente acaba utilizando o Chrome, né? Beleza? Bom, pessoal, faz o seguinte, ó. Manda para mim qual que é a sintaxe. Aqui no caso ele até executou 26, ó. Opa. Vamos dar uma olhada no log, né? Aqui, ó, 21 e 26 e 1, ele executou, ó. Então, ou seja, tá em dúvida de executar, tem que olhar o log, né? Troubleshoot é log. Ele que vai caguetar o que está ocorrendo, né? Beleza, cria para mim, pessoal, vamos ver. Menos N aqui para a gente listar. Vamos lá, cria aí uma rotina para esse cara executar. Olha lá, ó. Executar às 22h10, certo? Todo dia 15, qualquer mês. E executa toda quinta. Como que ficaria a sintaxe? Isso aí. Então ficaria esse daí mesmo, ó. Então, ó, 10 minutos, 22 horas, certo? Dia 15, né? Qualquer dia, qualquer mês, né? Dia da semana, quinta, né? Quinta não, eu falei quinta ou sexta? Até esqueci. No caso, 5 vai ser sexta, né? Friday. Então, quinta vai ser Friday. 5 vai ser Friday. E quinta vai ser 4, então. 4, então. Ou senão eu poderia especificar o nome, né? As 3 iniciais e a linha de comando. Ou seja, todo dia 15, essa hora aqui, ele vai executar esse cara, né? Então aí tem várias jogadas que pode ser feito, né? Mas muitas vezes que a gente utiliza aqui é aqueles scripts que tem que rodar todo dia. Ou às vezes tem alguma coisa em particular que é quinzenal, mas é aquelas rotinas que executam sempre, né? E aqui ele está executando, ó. Outro cara que a gente pode usar aqui também, eu falei da vírgula, né? A gente pode usar também, copiar esse cara aqui, o hífen, pessoal. Também eu consigo usar o hífen.
Ou seja, eu posso falar aqui, ó, vai executar do dia 1 ao dia 15. Ele também vai entender essa range, né? Ou seja, executa do dia 1 ao dia 15. Também dá certo, tá? Às vezes eu colocar 1,2, 3, 4, 5 até o 15 não. Põe do 1 ao 15, né? Ou seja, você especifica aí uma range que ele vai poder ser executado. Certo? Isso para o usuário, né? Vamos dar uma olhada. etc cron tab, né? Bom, primeira pergunta, né? Eu quando comecei a mexer com o Linux eu me perguntei, né? Mas qual que é o padrão de eu criar a rotina, né? Ou eu crio direto nesse arquivo, que eu também posso, ou eu crio para o usuário, né? Bom, vocês têm que ter em mente o seguinte, pessoal. A rotina é para usuário ou para sistema? Quando é para sistema, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um sistema de... Bom, vamos pensar de uma rotina de backup, vai. Uma rotina de backup para mim é uma rotina de sistema. Eu estou fazendo ali um backup do sistema, né? Então eu jogaria aqui dentro. Tá, quando é uma rotina de usuário, vamos pegar o seguinte, eu tenho uma rotina, sei lá, do usuário root, que ele faz uma movimentação de arquivo, certo? Aí no caso eu criaria um cron tab "-e" para o meu próprio root, né? Que eu vou criar um arquivo vazio, ó. Vamos copiar lá o exemplo, -u, -l. Boa noite, Dieter. Então aqui eu só vou copiar o exemplo, cron tab "-e", vou entrar no do root, né? Colei esse cara aqui. Vou salvar só para criar o arquivo, né? Aqui, ó. Ele não reconheceu a primeira linha como comentário, né? Você viu que quando eu uso o "-z", ele grita para mim, ó, o arquivo tem algum erro. Quer editar? Beleza. Então, ou seja, eu só criei o arquivo, não tem nenhuma rotina, né? Porque é só comentário. Beleza? Então, eu poderia aqui criar rotinas aí para o usuário root, né? E vamos dar uma olhada no cron tab. Ou seja, esse aqui, pessoal, de sistema, né? O de sistema, o que vai mudar? Aqui eu tenho que especificar qual é o usuário que vai rodar, tá? Então, ou seja, a estrutura é a mesma, minuto, hora, dia do mês, um mês, dia da semana, só que eu vou especificar quem que é o usuário que vai executar e qual que é o comando, né? Então, ou seja, eu poderia usar aquele próprio script, ó. Contrário, né? Asterisco, cada 2 minutos, 21 horas, né? Qualquer dia do mês, qualquer dia da semana. Quem que vai executar? O root barra home, usuário. Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui, né? Então, seja, aqui, ó, quem vai executar esse cara é o root. Ou poderia, eu tenho o Apache, sei lá, eu tenho alguma rotina do Apache que tem que ser executada. O usuário aqui vai ser o Apache, certo? Ou seja, eu utilizaria esse cara, certo? E a gente tem também o etc cron. Pode ver que a gente tem alguns outros arquivos, ó. O deny, certo? Que é aquele, se a gente colocar aqui, vamos colocar ali só para vocês verem. Usuário Jones, certo? Eu vou sair aqui para virar usuário comum.
Agora eu sou o usuário Jones. Vocês viram que aquela hora a gente criou a rotina com esse usuário comum, né? Se eu dar um cron tab "-e", olha aqui o que ele retorna para mim agora, ó. Você não tem permissão para utilizar o cron. Então, ou seja, quando eu jogo ele lá, ele nega o usuário a criar uma rotina, né? O que mais que a gente tem lá? A gente tem o cron dele, ou seja, se eu jogar, pessoal, um arquivo aqui dentro, até a gente tem, ó, log rotate. Vamos dar uma olhada aqui. Que no caso é um script do próprio log rotate. Então, ou seja, se eu jogar o meu script aqui dentro, ele vai ser executado a cada hora, tá? Que no caso eu não vou criar um job para ele ser executado, né? Ou seja, eu só jogo o script aqui para dentro, certo? E o cron vai executar esse cara dele a dia, né? A cada dia, né? A gente tem aqui, ó, o de hora e o de mês. E também o de semana. Então, seja, que no caso é só eu jogar dentro desses diretórios que ele vai ser executado. Pode ver que tem alguns ali de sistema, né? Que já Delior, Wiki, Off. Exatamente, pode ver, ó. De hora tem aqui do Anacron do i1. Vamos ver o que tem dentro desse i1. Cron. Aqui está executando uma ação. Se o arquivo não existir, saia. Aqui, ó, se existir, o que ele vai executar? Exec e um cron. Executa esse cara aqui, o que tem nele? Ele seta algumas informações pro i1, né? Então, seja, é só eu jogar o meu script ali dentro que ele vai ser executado, né? Mas por padrão, pessoal, eu particularmente eu costumo criar nesse formato aqui que a gente configurou, né? Eu costumo ter dentro do barra root aqui, ó, eu tenho lá aqui, ó, meus scripts, certo? E aqui todos os scripts, igual a gente tem aqui o backup, né? Então, seja, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou criar uma rotina de backup. Vamos lá, cron tab e jogo aqui, ó. Eu vou executar quando? 21 horas, né? Se for 21 horas, ele vai executar. E outra coisa, a saída, né? Eu costumo jogar a saída. A gente pode jogar a saída padrão para dev. Ou se não, ele jogaria para um arquivo, né? Joga a saída ali. Isso aí. E o erro também, né? Vamos direcionar o erro. Então, ou seja, se sair... Se ele jogar alguma saída para mim de saída comum, né? Ou saída de erro, ele vai direcionar para esse cara aqui, var log saída, né? Vocês vão se deparar com alguma estrutura de direcionamento em algum servidor que o pessoal utiliza bastante essa tratativa, né? Joga a saída comum para o arquivo e o 2 maior, né? Ou seja, direciona também a saída de erro para a saída 1, né? Que é a saída padrão. Ou seja, que ele entende essa tratativa, né? Então, seria mais ou menos aquela execução ali. Vamos colocar 41 aqui. E vamos ficar escutando o cron, né?
Deu falha para carregar alguma coisa, ó. O Linux está ativo, ele está dropando alguma coisa, mas vamos ver. Vamos ver se ele vai executar lá o que a gente jogou lá dentro, né? E no Debina, pessoal, a estrutura é a mesma, tá? Cadê o Debina? Debina, a estrutura é a mesma, contra cron tab "-z". Aqui ele está até pedindo para mim, ó, qual que é o editor que eu quero, né? Pra você ver como que o Debina é amigo, né? Ele até fala, ó, qual que é o editor que você quer? O 3. Até aqui, ó, ele tem uns exemplos diferentes, ó. Aqui acho que ele tá dando erro, pessoal, no C Linux. Vamos fazer o seguinte, ó, getEnforce. setEnforce. Vou alterar aqui. Que no caso, o que está acontecendo? Tá vendo que ele está retornando para mim, ó? O C Linux ele está fazendo o controle nesse arquivo aqui e o serviço do Chrome não está conseguindo fazer a leitura dele. Então vou dar um setEnforce permissive para ele permitir tudo. Vamos ver se vai. Deixa eu dar um restart também no serviço do Chrome. Aqui, ó, ele viu que teve um reboot. Vamos alterar. Vou colocar aqui, ó, 44. Vamos ver se agora ele vai rodar. Então no Debina, pessoal, a mesma coisa. A estrutura do arquivo, tá? E olha, até que ele demonstra diferente, né? Minuto, hora, comando, dia do mês, né? O mês, dia da semana e o comando, né? E ele dá um exemplo aqui. Que até que ele está executando um tar, tá compactando o home, né? Tá até mostrando um exemplo bem prático aqui, né? Só que por padrão, tá vendo que ele deu o tar direto, pessoal? Se fosse para executar, coloquem o diretório o comando na íntegra, né? Ou seja, onde que fica dois pontos. A gente tem o ictar, né? Ou seja, eu colocaria aqui, ó, o diretório na íntegra, tá? Ele ainda tá fazendo um drop aqui, hein? Vou desabilitar o C Linux. Vou dar um reboot aqui. Acho que ele tá dropando lá, hein? Vou dar um restart aqui pra gente ver. Mas é bem tranquilo, né, pessoal? A configuração aqui, criar a rotina. Bem tranquilão, né? Quem que já utiliza aí? O Carlos já utiliza, né, Carlos? Usa pouco. E esse é um carinha, tá? Que a gente tem que fazer backup também. Interessante, né? E pensa o seguinte, ó, eu tenho um servidor já estruturado, né? Eu tenho várias rotinas ali de alguns scripts, né? Que eu defini conforme foi executando, né? Então, se for com agendamento de usuário, você tem que copiar o que tem lá dentro de vars pool cron, né? E se for de sistema que você configurou, pega o etc cron. Está passando a configuração de rede?
Se ligou aqui. Start. E restart. Quarenta e quatro. Vamos ver se vai executar agora, né? Vamos lá, etc. Ctrl Tab. Vou colocar aqui, ó, 47. Vamos ver se agora vai. Dou um restart no serviço. Então iniciou. E agora ele não deu erro de ser Linux, ó. E ele vai gerar pra gente aqui um backup, vamos ver. E a gente tem um outro cara, né, que eu comentei, que é o AT. Então o cron, pessoal, é pra gente utilizar para executar rotinas aí frequentes, né? E o AT para executar uma rotina que não é frequente. Eu vou executar somente uma vez, né? Ele executou, ó. Vamos ver que ele chamou nosso script, ó. Executou a linha na íntegra. Ele vai gerar aqui. Hoje é 17, né? Date. Essa eu não lembro onde que ele gera. Ele barra var log. Aqui, ó, executou. 17 gerou pra gente, ó. E os arquivos que ele copiou, que ele compactou, né? E o fim. Certo? Aqui no caso, onde que ele armazenou? Eu não lembro o que a gente fez. Aqui no caso ele tá para jogar nome. A gente poderia colocar o seguinte, ó, barra, sei lá, barra mnt, né? Ou seja, ele vai gerar dentro desse diretório e o nome, né? Ou seja, aí ele vai gerar aqui dentro, né? Beleza, então a gente tem, pessoal, também o AT. Então, cron bem tranquilo, né? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aqui na questão da sintaxe? Tranquilo? Beleza. Pensou em agendamento frequente aí de uma rotina? É o cron. Certo? E lembrar aí, né? Pô, eu tenho rotina para o usuário, né? É legal fazer backup, né? Do cron, ó. Aqui no caso ele vai criar o arquivo para cada usuário que tiver rotina, né? Então, pô, é legal copiar. E para você saber quais as rotinas que executavam, né? Se tem outros analistas que administram o mesmo servidor, você acaba não tendo muito controle, né? Agora, se é só você, você copia uma vez e beleza. E o etc cron, né? Se tiver alguma rotina que você jogou, também é legal guardar esse cara. Certo? O deny, então, que a gente falou, acho que ele para guardar não é interessante, né? É só para fazer uma tratativa. E muitas vezes a gente acaba nem
nem utilizando esse cara, né? Beleza, então AT, vamos dar uma olhada no AT. Que nem tem, ó. Por default no CentOS já não tem. Vamos dar um search AT. Acho que o Debina tem, ó. Debina é sempre amigão, né? Aí, ó. Debina tem um AT. Ixi, velho. Tira tudo isso não, né? Não sei se ele vai pegar alguma coisa só com início. Então aqui, ó, o AT, né? Como que ele funciona? A estrutura dele é AT, certo? A hora, o minuto, o mês, o dia e o ano. Certo? A estrutura dele é essa. E a diferença, né? Se eu então colocar aqui, ó, AT a hora, vamos colocar as 21 horas, minuto, vamos colocar 58, mês 5, né? Dia 17 e o ano 16. O que ele fez aqui, ó? Ele entrou um prompt dele, né? Aí aqui o que eu faço, né? Eu vou especificar o comando ou se não, o script. Vamos jogar um comando, ó. Então vai ser echo date, joga para dentro de barra var barra log at.log. Vou dar um enter, beleza. Aí para sair eu dou um Ctrl D, certo? Aqui, ó, criou um job, beleza. Aí a gente tem o ATQ, ele vai listar para mim as tarefas que estão agendadas, né? E ele vai criar também lá dentro de var spool Chrome AT, lá, ó. Dentro do Chrome mesmo, né? Ele criou lá um AT Jobs. Dentro do AT Jobs, um carinha lá, vamos dar um cat nele. Que no caso, ó, o que ele criou, né? Ele definiu algumas variáveis, certo? E no final, o comando que vai ser executado, certo? E lembrando, ele vai executar somente uma vez, né? Aquela hora que a gente definiu. Depois que executou, vai sumir daqui. Eu acho que tem também um ATQ lista, ATL. O AT-L também é a mesma função, né? Ou se não também, em vez de eu ter que entrar, né? Igual a gente fez aqui. Eu tenho que entrar no prompt dele e fazer a entrada do comando. Eu também posso direcionar, né? Ou seja, ó, até hoje às 21h59, direciona para ele. Acho que comando não vai entrar aqui, vamos dar uma olhada. Acho que aqui no caso eu vou conseguir direcionar um script. Vamos testar. Var log saída.log. Aqui no caso ele não conseguiu interpretar. Mas se a gente pegar isso daqui, ó, vamos criar um script aqui, ó, barra bin barra bash, beleza? Vou jogar aqui, ó, só vai incrementar a data para mim nesse arquivo, certo? Vou dar permissão de execução para esse cara, beleza? Vou executar ele só para validar.
saída, né? Ele criou lá o arquivo com a data, né? Então como que eu vou fazer? AT às 21h59 você vai executar root script, né? Então, ou seja, lá ele criou o job 2. Então, se eu dou um ATQ, agora tem 2 jobs, certo? Vai executar uma vez e vai sumir daí, né? Vamos criar também, ó. Ou se não, também eu não preciso especificar a data, né? Se eu especifico somente a hora, ele já sabe que é hoje, né? Shutdown "-r", não. E Ctrl D para ele salvar. Jobs não. AT-L, né? Então, ou seja, agora ele tem 3 rotinas ali. Certo? Primeira, segunda e a terceira. É só engraçado que ele mudou a ordem, né? Agora, por que ele mudou a ordem? Por que ele mudou a ordem agora é uma boa. Então, mas é uma consulta dele próprio, né? Isso aí. Vamos lá dar uma olhada no var spu cron atjobs. Pode ver que ele cria um arquivo para cada rotina, né? Ele cria um ID desse cara também, ó. 4321B. Esse aqui, ó, 2, né? De ver, ó, 2, 3. Vamos deixar ele executar e vamos ver. E aqui, ó, no CentOS, o pacote AT para você poder ter ele, né? Por default, no mínimo não tem. E a questão da sintaxe é a mesma. Vamos deixar ele executar aí. E outra coisa, vocês sabiam que a gente tem aqui o calendário no Linux? O Cal ele traz um calendário bonitinho, ó. Alguém conhecia esse cara? Cal. Você viu? E o povo acha que não tem calendário, hein? Mas tem sim, cara, ó. Aí você põe lá, ó, Cal 2016, ele traz tudo, né? Olha lá, ó. O calendário todo. Ah, eu quero ver de 2017. Traz pra nós, ó. Acha que não, mas tem, cara. Então, lá, já executou 2 rotinas. Vamos dar um cat rapidão lá, porque ele vai dar um reboot. Log. Olha lá, 59, ó, executou. E agora às 22 ele vai jogar um reboot. Pô, agora você quer marcar feriado, hein? Vai saber o que que tem. Eu nunca, pra te falar a verdade, eu só uso às vezes pra ver as datas, né? Mas você tem uns filtros aí, ó. Mês e ano. Então, se eu mandar cal 10/20/16, trouxe outubro de 2016, ó. Então é legal, é pra gente poder ver, eu vou criar uma rotina, né? Vou ter que abrir o calendário do Windows, cara. Não, pô, nós temos um aqui no Linux, né? Pode ver então, ó. Ele soltou um reboot na máquina. Para reboot é uma boa, né? Você joga lá, é uma única vez que vai ser executada, certo?
Ou se não, outro exemplo também, né, que você pode estar utilizando. Esporadicamente, hoje eu tenho que adiantar a minha rotina de backup, né? Somente hoje. Você joga no AT e desativa o Chrome. E amanhã você acerta esse cara de novo, né? O Chrome, né? É uma outra forma. Dá um restart aqui. Caramba, 2 anos para carregar, hein? Vou ter mudado de IP, quer ver? Na verdade está desativado, né? Deixa eu acertar esse cara. Network interfaces que a gente mexeu ontem, eu desativei. Então agora eu vou desativar esse cara. Vou habilitar esses aqui. Vou desativar esse cara aqui também. Vocês lembram do Visual Block, né, pessoal? Tô fazendo aqui, mas vocês lembram, né? Ainda tem dúvidas? Se tiver, pergunta, hein? Isso aí. Visual Block. Ctrl V. Ali embaixo, ali, ó. Visual Block ativo. Ativo o bloco. Tô ativando, tô selecionando um bloco, né? Se eu dar um delete, eu vou deletar todo aquele bloco. Ah, eu posso selecionar mais, né? Ou se não, eu entro com Shift I. Olha lá, entrou no modo inserção. Vou adicionar um monte, ó. Agora eu vou dar um ESC. Ele vai acrescentar em todo o bloco que eu selecionei. Certo? E qual que é o botão que desfaz? Qual que é a letra? Desfazer aqui novinho. Isso é pergunta de LPI, hein, cara? Isso aí, só não precisa de colocar 2 pontos. Somente o desfez. Porque aí o 2 pontos você entra no modo comando, né? Aqui a gente não necessita entrar no modo comando. Isso aí, mas é o Start Networking. TH0 UP. Cento e cinco. Então se a gente jogar aqui agora um ATQ, né? Para listar, ó, não tem tarefa nenhuma. E se a gente listar lá dentro de var expo cron atjobs, pode ver que aqueles arquivos que ele criou, né, para execução também não existe. Certo? Então a utilização deles é bem tranquila, não tem nenhuma novidade, não, só entender a questão do arquivo ali, né? E a tratativa dos dois, que no caso o AT, você entra ali você chama a execução, você trata ele direto em comando, né? E o cron você cria uma estrutura dentro de um arquivo, né? A sintaxe dele tranquila, beleza? Sem novidade, tranquilo, né, pessoal? Beleza.
Bom, pessoal, vamos começar a desenhar agora. Quem aí que tem servidor de impressão em campo? Vamos dar um início aí de conceito de servidor de impressão. Quem que tem aí? Ou já trabalhou, ou conhece, ou para que eu vou ter um servidor de impressão? Que é a primeira pergunta, né? Para que eu vou ter um servidor de impressão? Bom, vamos montar um cenário aqui. Então, ó, eu vou jogar um servidorzinho aqui, certo? Então, vou jogar aqui, ó. Vamos pensar que a gente tem 4 impressoras. Que é um cenário comum que costuma ter, né? Tem uma empresa, tem 4 impressoras. Aí tem lá as estações, né? Certo? E onde esses caras mandam impressões, né? Beleza. Quando você tem um servidor de... Tem impressoras na rede, né? Como que você faz, né? Pô, você vai em cada host e adiciona. Essa é uma impressora, essa é outra, certo? Você vai lá e adiciona. Esse aqui também, ou seja, você vai adicionar as 4 impressoras para os 4 hosts, né? Ou seja, olha a mão de obra que você vai ter, né? Vou ter que ir máquina a máquina, vou ter que adicionar impressora a impressora, certo? Ou seja, um cenário comum que você não tenha um servidor de impressão, né? O cenário é esse aí. Ou seja, eu adiciono direto, né? A impressora está compartilhada na rede, ela tem um endereço IP, certo? Eu venho no host e adiciono essa impressora, certo? Aí o que acontece, pessoal? A gente tem, não sei se vocês já tiveram esse tipo de situação, né? Mas eu já tive muito caso que o usuário manda impressão errada, ou trava a máquina, ele solta um monte de impressão que não é para sair e trava a fila de impressão da impressora. Quando está direto, né, a comunicação está direta, o cliente manda a impressão e vai direto para a impressora, certo? Ou seja, nessa intermediação entre o host e a impressora, a gente não tem controle nenhum. Muitas vezes, o que você tem que fazer? Corre na impressora e fica cancelando a impressão, certo? Essa é a verdade. Ou se não, parou essa impressora, certo? O que o cara vai ter que fazer? Vai ter que mandar nas outras, tá? E as impressões que ele mandou nessa impressora aqui vai estar parado na fila desse cara, certo? Aí o que ele vai ter que fazer? Vai ter que ir lá na impressora, cancelar os trabalhos que estão na fila, certo? Ou se não, se está parado no host aqui, ó, vai ter que cancelar esses trabalhos, aí arruma a impressora e ativa ela novamente, certo? Agora, e se eu tenho um servidor de impressão, né? Como que isso vai funcionar? Pô, você vai ter uma gestão muito melhor e bem controlada, né? Porque aí a situação aqui, o cenário muda. Eu queria uma setinha, hein? Símbolo de rede. Será que eu acho uma seta aqui? Os caras deviam pôr um negocinho mais simples, né, cara? Esse monte de botão, vou te contar, eu fico perdido, hein? Vou ver se eu acho uma setinha aqui. É essa aqui mesmo. Então, ou seja, quando eu tenho um servidor de impressão, a situação muda. Por quê? Agora, o cliente vai mandar
as impressões para esse servidor, certo? E o servidor de impressão que vai mandar essas impressões para as impressoras, né? Então, ou seja, agora o negócio fica controlado. Por quê, né? Deixa eu colocar aqui. Beleza, por quê? Agora, para eu adicionar uma impressora, o que eu vou fazer? Eu vou especificar o meu IP do meu servidor de impressão, certo? E qual é a impressora, beleza? Em cada um. Agora ficou um ambiente centralizado, né? E outra coisa que acontece, o que a gente consegue fazer nesse servidor de impressão? Beleza. Esse host aqui, ele tá, vamos falar que essa primeira impressora é do financeiro, né? Ele tá mandando impressora para o financeiro, certo? Pô, essa minha impressora parou, as impressões desse cara tá parado no meu servidor de impressão. O que eu consigo fazer? Que no caso, como essa impressora tá fora, vai ficar parado aqui, ele vai falar, ó, a impressora tá off. Mas as impressões estão paradas nele. O que a gente consegue fazer? Pô, manda para essa daqui, certo? Ou seja, ele direciona para essa daqui. Outra coisa também que você consegue fazer, eu posso criar uma classe. Como assim uma classe? Seria um grupo, né? Ou seja, eu tenho um grupo financeiro no qual eu tenho essas duas impressoras aqui, certo? Então, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai tratar... Transfer para frente, não é para trás. Então, ou seja, o que ele vai fazer aqui, né? Que no caso seria o grupo financeiro, essas duas impressoras. O cara vai mandar para o grupo, né? Para a classe financeiro. E o servidor vai distribuir para esses caras aqui. Certo? Ah, esse cara aqui está imprimindo. Ah, vou mandar para esse aqui. Ou seja, ele vai fazer esse balanceamento de carga, tá? Ah, parou essas duas impressoras aqui. Eu estou com todas as impressões paradas no meu servidor. O que eu posso fazer? Pô, direciona para que está funcionando. Certo? Então, ou seja, pessoal, vocês conseguem fazer essas tratativas, né? Esses controles. Ah, parou uma, manda para outra. Ah, ou o cara mandou a impressão errada. Você consegue cancelar esse trabalho pelo servidor. Opa, direto pelo servidor, né? Então, ou seja, você consegue controlar, você tem um ambiente controlado e tudo na sua mão, né? Ou seja, você não vai ter que correr host a host para cancelar impressão que está na fila ou ir direto na máquina e ficar cancelando impressão, certo? Ou seja, você controla isso. No Windows, né, tem o servidor de impressão do Windows e no Linux a gente tem o CUPS. Então, alguém aí já trabalhou com o CUPS? Já ouviu falar o nome? O Carlos já ouviu falar do nome. Legal. Então, pessoal, o CUPS é o cara que a gente gerencia isso, tá? Só que uma coisa, né? Eu cheguei a pesquisar um pouco, que vamos pensar um ambiente bem controlado, né? Aqui no caso do CUPS, pessoal, o que ele vai fazer? Você vai adicionar as impressoras nele, tá? Nos clients, você vai adicionar essas impressoras apontando para o CUPS, né? E você vai controlar somente o que é enviado, tá? Direcionar o cargo, a carga de impressão, né? Criando classe ou movendo a impressão de uma impressora para outra, né? Mas o que ele não faz, né? Porque eu acho que é uma função que poderia ter, né? Que é controle de impressões, né? Aí no caso acho que é uma parte mais complexa, né? Tipo assim, o usuário tal pode imprimir 100 páginas, né? Isso não tem no CUPS, tá, pessoal? Ele não é um... Isso tem um nome, né? Tarifador, não é tarifador, tem um outro nome. Esqueci, mas tem um nome que seria uma outra função, né? Mas se vocês depois pesquisarem, costuma ter... No caso seria bilhetagem, que chama, bilhetagem.
Então, ou seja, aí seria um caso mais um serviço de bilhetagem, né? Ou seja, você setaria quantas impressões cada usuário poderia fazer no mês, um exemplo. E ele me dá informações mais concretas, tá? Do que está sendo impresso, certo? A gente tem lá a gente vai ver no Campus que a gente tem informações do que foi enviado, né? Mas não é nada complexo, tá? A gente consegue ter ali visual o que foi enviado, tá? No caso, o nome do documento, o tamanho em questões de byte ou mega do arquivo, mas você não tem um negócio mais concreto de quantidade de página, ou se não você falar, ó, traz para mim quanto de impressão foi feita por tal host, né? É isso ele não tem, certo? A função dele bruta ali é servidor de impressão, é adicionar essas impressoras, os hosts apontam para ele e ele controla a carga de envio, direcionamento, cancelamento, tá? Essa parte de bilhetagem ele não tem, certo? Eu já cheguei até a pesquisar se tem alguma coisa open source, tá? Eu já tentei fazer funcionar o Picota, eu não consegui. E tem um outro projeto que eu não me engano, que eu não me lembro o nome, que também não rolou, certo? Aí no caso, esses caras aí, eles integram junto com o Cups para fazer a parte de bilhetagem, tá? Mas eu, sinceramente, estudei esses caras, não funcionou legal, não. Então aí o pessoal costuma, a maioria das vezes, comprar um serviço de terceiro para fazer essa parte de bilhetagem, tá? Mas em si, open source, que tem um projeto 100% ativo, eu não conheço nenhum. Se vocês conhecerem, vocês me avisem, tá? Igual esse Picota aí, eu acho que é um projeto que não está mais em andamento, certo? Se não, quer ver? Tem um outro que eu não me recordo o nome. Ver se traz um nome fácil aqui. Aqui, ó, esse Jasmine também. Esse aqui, ó. O Jasmine também é um projeto descontinuado. Então, ou seja, os que tem, pessoal, não é projeto descontinuado. Tem um aqui, cara, que é uma faculdade. Se não me engano, vai ser esse Picota mesmo, viu? E esse Jasmine. Esses dois caras aí. Que aí um ambiente, acho que seria um ambiente ideal para controle, né? Vamos imaginar que você no seu ambiente aí, você tem um controlador de domínio, né? Aí seria o que? Você integra esse controlador de domínio com o seu servidor de impressão, né? Aí quando o usuário vai fazer uma impressão, ele está autenticado no AD, né? Aí ele gera para a gente a bilhetagem amarrado no nome do usuário que mandou esse cara, né? Aí ele geraria para mim lá um rank de envio, ou seja, aqueles relatórios legais que gerem indicadores aí para a gente, né? Para poder tratar, porque eu vou falar a verdade para vocês. Em campo, pessoal, tem muito impressão de usuário que não tem nada a ver com empresa, certo? Eu já tive muito caso desse tipo. Até teve uma vez uma menina estava imprimindo a dar com rodos os trabalhos de faculdade dela dentro da empresa, certo? Aí o que você vai fazer? Eu não tenho controle, não tem como a gente fazer nada, né? Então o diretor comentou, o que a gente consegue fazer? Compra um software de bilhetagem que a gente soluciona isso, né? Agora open source eu não tenho nada para trazer. Você tem que ter controle, né? Igual hoje eu conheço um ambiente, pessoal, de uma advocacia que os caras têm um serviço de bilhetagem e tipo, o negócio gera um indicador legal, né? Porque imagina o seguinte, o cara tem os clientes dele, né? Aí tem que imprimir aquele monte de processo. O cara amarra o cliente, tudo que ele imprimiu daquele processo gera para ele os indicadores e ele cobra a folha do cara, né? Aí você imagina quanto que ele deve vender a folha. Hoje já é uma folha em torno de 20 centavos. Você põe aí 20 centavos, o cara imprimiu 200, 300 páginas de um cliente, né? Imagina quanto é isso no final do mês. Então, ou seja, a tratativa de impressão, pessoal, é muito importante. Até teve um caso em campo comigo também,
Não sei se vocês já viram aquelas Lexmark grandona. As Lexmark que é quase do seu tamanho. Eu tinha um ambiente que eu tinha umas 4 Lexmark. A impressora a cada 15 dias ela dava novidade e o cara me cobrava um pau e 500 para arrumar ela. Aí o que eu fiz, né? Falei, não, velho, para com isso. Tirei essas máquinas e contratei outsource. Aí, ou seja, eu pagava por folha, né? De custo que eu tinha de manutenção e o que eu pagava de folha mês, cara, eu reduzi 50% de custo. Ou seja, eu estava tendo mais custo de arrumar as impressoras do que gerar impressão. Então, ou seja, esse é um caso que você analisar o seu ambiente, você pode fazer essas tratativas, né? Hoje alguém já trabalhou com outsource aí, pessoal, ou não? Dieter, Felipe. O outsource é o seguinte, né? Não sei se vocês conhecem essa modalidade de contrato, né? O cara te dá a impressora e fala o seguinte, ó, você tem uma cota mensal mínima que você pode imprimir lá 2.000, 3.000 folhas, né? Então, seja, ele te dá a máquina, legal. Então, seja, ele te dá a máquina, te dá o suprimento, que é o toner, né? Você só vai entrar com o papel, certo? Aí ele vai te cobrar lá. Se não me engano, a última vez, a empresa que eu tinha lá, o contrato, se não me engano, era acho que é uns... Não lembro, cara, mas acho que coisa de 15 centavos, 20 centavos a folha. Era isso. Se não me engano, ó, era 3.000 dividido... Ah, na verdade era isso aqui por folha, ó. Era 0,03, porque eu tinha um valor fixo de R$ 90 por máquina. Então, ou seja, eu tenho que imprimir no mínimo 3.000 folhas, né? É, exatamente, eu também, Dito. Outro dia eu tava pensando, né? Onde que o cara consegue ganhar dinheiro, né? Exatamente, na quantidade. Porque, ó, era isso aqui que eu pagava por folha, certo? E ele fala o seguinte, ó, para eu te dar impressora, no mínimo, você tem um valor mensal de uma cota mínima de 3.000 folhas, né? Então, ou seja, isso aqui era o custo fixo que eu tenho para manter cada impressora. Então, ou seja, se eu não imprimir 3.000, eu vou pagar R$ 90, certo? Então, aí você começa a fazer as contas, né? Pô, 3.000 vezes 4, vou colocar 4, ó. Então, ou seja, eu vou ter um custo mensal de R$ 360 por mês, né? Aí, pessoal, 3.000 folhas, né? No caso desse fornecedor, eu tinha 3.000. Então, põe aqui, ó, vezes 4, né? Tinha 12.000. Só que eu poderia diluir em todas, né? Ah, essa aqui eu imprimi 2.000, essa aqui 4 e as outras 3. Então, ou seja, o negócio era fechar o combo de folhas em todas elas. Não tinha, essa aqui você tem que imprimir 3.000. Ah, não, eu posso imprimir 2 nessa aqui e a outra ter uma quantidade maior, entendeu? Mas o ganho do cara é nisso daí. Certo? Ah, parou a impressora, tem que trocar toner, tem que trocar peça, é o cara que faz. Você não tem que ter trabalho nenhum. Aí você pensa, é um modelo de negócio legal, porque se a impressora está parada, quem está sendo prejudicado é o cara que me fornece ela, né? Então, ou seja, para ele é muito interessante que essa impressora esteja funcionando, né? É onde entra outra modalidade. Então, isso aí é bem legal. No caso lá, Luiz, você tem também outsource? Legal. E sem dizer também que você costuma fechar contrato aí, pessoal, ah, é 2 anos a máquina. Então a cada 2 anos o cara vai te trocar essa máquina. Certo? Ah, ou a máquina não tem conserto. O cara vai ter que te dar outra. Ah, você já faz bilhetagem por usuário, é legal. Tá vendo? É, tem alguns softwares de terceiros aí
a parte de bilhetagem que é bem fantástico mesmo. Faz bastante tratativas. Só que tem custo, né? Eu não encontrei nada open source aí que é funcional, certo? Então sempre vai ter que fazer inserção de custo para ter um negócio bem funcional, certo? Bom, pessoal, tranquilo essa introdução aqui. Tem alguma dúvida do cenário? Tranquilo, né? Então, você é o admin e você imprime e dá com rodo. Imprime as apostilas e espalho por todos. Pô, mas vocês falam, né? Você acha que não, mas isso aqui, pessoal, impressão em empresa é um buraco negro, né? Eu falo isso porque é esse cenário que eu passei. Olha, eu tinha 4 Lexmark, pessoal. A empresa lá imprimia 30 mil páginas por mês em todas as impressoras. Cara, todo mês eu mandava uma dessas impressoras para conserto. As impressões saíam muito ruins. Eu tinha perca de suprimento. Aí eu tinha trabalho para manter a máquina, eu tinha downtime de parada de serviço, ou seja, ficava sem uma, cara, eu atingia um setor que tinha essa máquina. Exatamente. Papel que amassava, não imprimia direito, aí eu tinha que correr atrás de suprimento. Aí teve um dia que eu falei, cara, não, chega, para. Aí fiz o levantamento, levei pro cara, falei, velho, e aí? Quer continuar com isso aí? Ou vamos mudar? Ele, não, vamos mudar. Aí, tipo, eu tinha um gasto anual, cara, de 15 pau por ano de impressão. A gente conseguiu reduzir isso na metade colocando outsource. Ou seja, no fim das contas, eu deixava mais a máquina em conserto do que ela em produção. Certo? Então, ou seja, você acha que não, mas aí você dilui, né? Você faz a soma, né? Pô, 15 mil reais por mês, cara. 15 mil é um carro usado. 15 mil reais 0,03 centavos ali é dinheiro pra caramba, velho. Você acha que não, mas é dinheiro. Você põe 15 mil, divide para 12, aí é um pau 250. Isso aqui era o custo que eu tinha de suprimento e manutenção, diluindo tudo por 12 meses. Deu, hein? Se eu te falar o que ele falou pra mim, cara, quando eu fechei um ano de outsource lá, eu quase. Desculpa, eu quase mandei ele pro inferno. Reduzi a metade, né? Ele veio falar que eu tinha que reduzir mais 20%. Falei, simples, cara. Vamos arrancar umas 2 impressoras, demitir uns 30 funcionários, aí a gente reduz. Não, mas tem que reduzir. Eu falei, que jeito, cara? Não tem como. Tá aumentando o custo, até porque todo ano os caras fazem um aumento por valor de página, né? Eu falei, não tem como reduzir. Eu falei, manda funcionário ir embora e tira a impressora, aí você vai reduzir. Porque não tem jeito. O patrão é sempre assim, né? Quanto mais você reduz, mais ele quer enxugar. Não, mas tem que reduzir, tem que reduzir. Eu falei, vou reduzir. Pode deixar. E a vontade é de mandar pro inferno. Essa é a verdade, né? Você engole, mas não fala. É exatamente. Põe ele lá pra ficar rodando o mimeógrafo. Essa foi boa. Põe ele lá pra ficar rodando o mimeógrafo. E os cara tiram onda, viu? É sacanagem, velho. Bom, pessoal, hoje só essa introdução. Vamos terminar um pouquinho mais cedo. Aí amanhã a gente faz a parte de instalação do CUPS, tá? E no caso eu não tenho impressora, tá? Mas a gente vai adicionar umas impressoras e a gente vai simular o ambiente. A simular a gente consegue. No caso eu só não tenho as impressoras, mas a gente consegue criar o ambiente e simular isso legal, tá? Beleza? Vou parar aqui.